Olá, estamos iniciando mais uma edição do OnCast, o podcast da OnTV. Eu sou Roger Santos. Lely Marques. E é um prazer enorme estar de novo aqui com vocês. Hoje nós estamos recebendo um casal de empresários que vai trazer muitas novidades sobre uma novidade que está vindo para Orlando e região. E a gente já está conectado antes dessa inauguração oficial. Mas vocês vão saber quem são? Depois da vinheta. Depois da vinheta. Roda a vinheta. E hoje nós vamos receber aqui o Leandro Pontoni. Ele é diretor do Clube M Orlando, empresário e headhunter. Leandro é especialista em expansão de negócios e desenvolvimento de lideranças nos Estados Unidos. Cofundador do Clube M Orlando, conecta talentos e oportunidades de crescimento no mercado americano. E também a Fernanda Pontoni, diretora do Clube M Orlando, executiva e headhunter. Fernanda Pontoni atua conectando talentos, empresas e oportunidades de crescimento no mercado americano. Ao lado de Leandro, contribui para o desenvolvimento de profissionais no sistema financeiro americano. Bem-vindo! Muito bom estar aqui, Bem-vindos. gente. Valeu, Leandro. Que delícia, né? Vamos lá. Muito bom poder estar conhecendo vocês mais de perto e também trazendo essas novidades que estão acontecendo, que vão acontecer aqui em Orlando. Isso. E falem pra gente um pouquinho de que lugar do Brasil vocês vieram. Eu vim de São Paulo, Zona Norte, né? Da São Paulo, capital. capital. São Paulo, É. capital, Zona Norte. Filha de confeiteiro, dona de casa, estudei em escola estadual. A improvável? Ei. A improvável. Improvável. Filha mais nova, depois de 20 anos, né? Uma história bem interessante, Mas eu sou natural de São Paulo, capital, corintiana. Corintiana? Hum. Eu sou do Inter, alegremista. Então, acontece. Palmeiras? Não. Não. Timão também, Timão também. Essa parte que conciliou. Vocês Aqui é aí rival, né? rixa boa, hein? Tem uma rixa boa, mas a gente se acerta. Nem vamos falar de futebol, então. Tá vai. bom, tá bom. Pô, Tá bom, tema. porque os Next. nossos dois não estão muito bem, né? Nós também estamos. Mas é isso, sou natural de São Paulo, capital. Maravilha. E eu sou da Leandro? BC Paulista. Você é paulista. É, São Bernardo do Campo. São Bernardo. E Batatense. nasci e criado batatense, que a gente diz, né? Batatense? É, terra da batata. É mesmo? É, Olha só. bem antigamente se falava Eu isso. sabia, que legal. Quando a gente se conheceu, aí a gente acabou comprando nossa primeira casa lá no ABC mesmo, a gente sempre morou lá. O dinheiro das lavouras de batata. As lavouras de batata. Não, a gente se conheceu no mercado financeiro já. Ah, não, eu achei que já ia no mercado público, vendendo batata. Ah, não. Não é isso. Ai, Roger. Não. Contem pra gente um pouquinho como que foi Então, foi daí que a gente essa conexão. Né? assim, eu estava me formando em engenharia, trabalhava na indústria, trabalhava na Ford lá na época no Brasil, na região da ABC, né? Região metalúrgica, muito forte nessa parte de montadoras e tal. E de repente eu estava para ser transferido na época da Ford, quando acabei de me formar, recém-formado engenheiro, eu ia ser transferido para Camaçari, a planta que estava sendo Na criada Bahia. lá na Bahia. Lá na nossa Bahia. terra. E aí eu não quis, porque eu falei, não, eu tô recém-formado, tô em São Paulo, tô na região mais, né, como é que eu vou dizer, dinâmica, e Camaçari ainda tava começando, era alguma coisa. Falei, não, e eu ia ganhar metade do que eu tava ganhando, aí toda essa parte financeira que o jovem quer, né, sempre olhando por esse âmbito. Tu ia ser promovido pra ganhar menos, tipo Ia assim. ser promovido pra que ganhar menos, legal, mais ou cara. menos isso, porque Nossa. lá era uma Belo outra situação, acordo, belo tal. acordo, né? Aí eu falei, não. E aí, grande parte dos meus amigos, meus colegas que estavam se formando também, estavam indo pra parte de banco. Aí a gente falava, engenheiro, banco, né? O que tem a ver, né? E aí eu me aventurei pra ir pra banco, né? Fazer entrevista e tudo mais, e passei. E foi daí que eu me encontrei com ela. Ela já estava no banco, trabalhando na mesma área. Que legal. Foi aí que a gente se conheceu, se conectou. Quer dizer, a área financeira para nós, além de tudo, né? Além de ser toda a nossa formação, toda a Sim, nossa tem história. bagagem toda, a gente foi onde Fez o nos encontro de uniu, vocês. Nos uniu. A exatamente. gente namorou, noivou e casou no banco. Unibanco na Uau. época. não sei se Unibanco. Vocês lembram? Unibanco. Sim. Gente, Eu Unibanco. Eu fiquei 10 anos no banco ainda, então eu peguei a fusão Itaú Unibanco. Itaú Unibanco.
E fiquei lá mais um pouquinho, aí depois fui para varejo, aí depois eu posso contar um pouquinho mais da minha trajetória. Mas foi assim que a gente se conheceu. Que legal. Sempre Nós na área- éramos da Casaram no área. banco, daí o padre foi lá. Casaram quase. dentro do banco. Não, mas vou te falar, metade da festa era do banco. Imagina, Metade dos né? convidados era do banco. E entrou no centro de custo teu ou dela? Pois é, Não, dividiu. 50-50. Sempre... Cara, a gente sempre foi sócio. Isso é uma coisa Isso é uma que, interessante, é. quando a gente montou a Pontoni Financial aqui nos Estados Unidos, a gente teve esse highlight, sabe? Que a gente falou assim, peraí. Tá, estamos nos tornando sócios aqui nos Estados Unidos, depois de uma grande trajetória, porque a gente sempre foi CLT. O Leandro ainda começou lá empresário, com uma consultoria, enfim, mas eu sempre fui carteira assinada, sempre fui. E empreender, eu vou falar que não estava nem no meu sonho, porque eu achava que eu não tinha a menor capacidade para, né? Eu sempre fui muito de execução, muito executora. Então, eu achava que Já isso... estava acostumada naquele contexto. Né? eu achava que isso não era para mim. E quando a gente se conheceu em 2001, né? A gente se conheceu em 2001. Nós éramos de uma área no banco que chamava Global Sourcing. Muita gente, às vezes, pensa que banco se resume no caixa, no gerente, né, da agência e that's it. E da área financeira. E da área de finanças, de crédito, investimento e tal. Mas nós éramos da área de compra. Então, eu comprava tecnologia e o Leandro comprava obra civil. A área administrativa do banco, né? A área que tem que fazer o banco rodar, né? Não Ele que necessariamente- montava as agências, ele que eu digo, a equipe, né? Os prédios, enfim, então, mobiliário, tudo que precisava vinha da área dele. E eu comprava a tecnologia. Só que era tudo na mesma área, né? Então foi assim que a gente se conheceu. E sempre com avaliação de performance. Então, assim, essa coisa de pressão, de resultado, banco é uma das de áreas meta. mais pobres. A gente acha que a gente já foi sendo formado para ser empreendedor, porque todas as ferramentas que os lugares que a gente passou nos deu, fez com que a Pontoni Financial hoje fosse o que é, né? Foi a nossa história, foi o nosso legado que foi transformando isso, né? Eu fiquei no Unibanco, perdão, até 2008, aproximadamente. Aí eu tirei um ano sabático, que foi quando a gente teve o Thiago, nosso primeiro filho, né? Aí eu decidi ser mãe e eu ia pra aula de costura, você acredita? Ia pra, né? Tudo a ver, banco. Tudo a ver, costura. quebrei, Mas é uma terapia. quebrei umas 20 agulhas, fui demitida. Certeza que o que você fez lá na costura, algumas coisas você até hoje, às vezes, Com certeza. integra. Porque tudo que a gente aprende, a gente, de alguma forma... Sim, Absorveu, Fica sim. marcado, principalmente agulhada no dedo, E né? Roger, Fica marcado. trabalho manual, né? Adoro. Eu nunca fui muito de trabalho manual. Então, eu acreditava que eu não tinha habilidade. Aí minha cunhada, a irmã do Lê, falou, não, vamos pra gente fazer o enxoval do Ti. Então, foi um momento legal que a gente tava ali montando a mantinha dele, sabe? Aquelas coisas, eu lembro, assim, muito legal. Tem um valor que ela quase diferente foi quando a gente expulsa. põe a mão, né? Quase foi Tem. expulsa. Quase foi expulso de tanto quebrar agulha. Eu quebrava a agulha. A hora que a moça falava, não, você tem que A passar. mulher quase desistiu dela, mas Aí ela falava, minha continuou. filha, você não tem a menor aptidão. Eu falei, não, meu negócio é gente, meu negócio é adrenalina, né? O Lê fala que eu amo um caos organizado. Tu falou uma coisa agorinha, no início dessa parte da tua fala, que às vezes as pessoas confundem muito, né? Que nem tu falou, eu era uma ótima executora. Mas normalmente as pessoas leigas, digamos assim, pensam, poxa, ela trabalha num banco, ela é uma ótima executora, ela daria uma boa empreendedora. Exato. Nem sempre é assim, Nem né? sempre. Nem sempre. Porque às vezes a pessoa pode ser ótima em Sim, determinada área, dentro de uma empresa. isso. E ela vai conseguir produzir muito mais lá dentro daquela empresa. Sim. Porque ela teve uma direção, né? Exatamente. Colocaram uma Teve um direção pra direcionamento, ela, teve pô. uma norma, Exatamente. um processo que alguém Isso. colocou e tu consegue executar aquele processo. Sim. Mas no momento que tu vai ter que criar o processo para poder passar É. para outras pessoas, mesmo que seja uma pessoa só ou uma equipe. É isso aí. Mas você Muda sabe que eu acho que eu tive uma... Eu posso chamar de sorte? Desculpa, Ah. eu não tô falando de ti especificamente, Não, eu como um entendi. exemplo para Sim, É, um exemplo, mas é a isso gente tem essa As pessoas consciência, têm, tá? é. Quando a gente traz pessoas para o nosso time, a gente tem essa consciência, né? Por isso que a gente se colocou como headhunter mesmo, headhunter de empresário. É o que a gente é. A gente caça empresários para fazer o que a gente faz. Então, o que acontece? Eu posso achar que eu sou empresário. Eu posso achar que eu tenho a condição de.
Mas existem tantas habilidades que você precisa ter, como, por exemplo, resiliência, como tomada de decisão, como ação, Não ter medo de errar. não ter medo de errar, né? Ser uma pessoa mais atirada, que muitas vezes você fala assim, não, isso não é pra mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem não Como grandes ser. executivos são pessoas muito bem-sucedidas na vida, né? É, Grandes executivos verdade. de grandes corporações. Então, quer dizer, era a linha que a gente estava seguindo quando a gente estava no É. Brasil ainda. Quando a gente migrou, a gente decidiu tomar essa frente do não, vamos empreender, vamos fazer o nosso, vamos construir o nosso. E Vamos coragem. executar, mas Vamos vamos executar. planejar, vamos É, fazer exatamente. tudo que precisa A ser gente feito. já tinha uma coragem. base de conhecimento que a Ah. gente viveu no mundo financeiro, nas grandes corporações que a gente passou. A gente falou, poxa, é só uma questão da gente alinhar isso, né? Porque tudo começa da visão. Então, quando a gente começou a pensar em visão, no que a gente quer, aí o caminho começou a se abrir, a gente começou a... Lógico que teve vários erros pelo Claro. caminho, né? Até hoje a gente ainda comete algumas... Essa Seria é a uma- maravilha do Normal, empreendedorismo. Seria uma utopia não ter, né? Não adianta. Exatamente. O mar não é... Mas eu falo que eu acho que eu e o Léo, quando a gente se conheceu, nós já tínhamos uma coisa muito clara na nossa cabeça, né? Que nós queríamos dar certo. Então, nós tínhamos o que a gente chama de boa ambição. Uhum. Não era a ganância. A gente queria construir coisas, né? Ambos vieram de família simples, né? Nós não somos herdeiros. Nós estamos formando sucessores, então a gente nunca ganhou nada de ninguém. Então, o nosso primeiro imóvel a gente comprou com o nosso trabalho, pagamos o nosso casamento, a nossa lua de mel, tudo foi através do nosso planejamento financeiro e dos bônus que a gente recebia. Então, a gente tinha, sabe assim, uma coisa muito clara na cabeça. Tá bom, esse semestre, quem que se diferenciou? Você. Então, beleza, o teu bônus é maior, vai ser para tal coisa. Então, nós tivemos muitos momentos na vida que a sociedade mostra isso, onde um tá muito bem e o outro precisa de ajuda para se reerguer. Então, isso a gente teve na nossa vida, vamos dizer assim, na nossa vida pessoal. Então, quando a gente veio para o empreendedorismo, que eu acho que a maior dica assim, que eu posso dar para quem quer empreender ou é empreendedor é sobre a resiliência, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele requer criatividade e resiliência. Porque sem isso, você não consegue. Por que muitas vezes as pessoas passam 20, 30 anos fazendo a mesma coisa? Porque elas não são, assim, resilientes, elas podem ser no ponto de estar ali, mas elas não querem tomar risco. Sim. Então, a zona de conforto, ela é muito boa. E para o empreendedor, tem zona de conforto? É uma montanha-russa, gente. Sim. É todo dia. É todo dia uma coisa que você vai ter que aprender, é algo que você vai ter que desenvolver. Então, tem uma exigência muito grande. É isso que tu falou agora, tomada de decisão. Quem está trabalhando para uma corporação, você não precisa ter tomadas de decisões. Já vem de cima para A baixo. decisão vem de cima. Exatamente. Mas a gente tem que tomar decisão todos os dias. Todos os Se a gente dias. vir gravar um podcast, a gente tem que tomar uma decisão. É isso aí. A gente abre mão de uma coisa Em pra detrimento poder- da outra, Exato. sim. A responsabilidade é toda tua, É né? toda minha. Sobre a estratégia. Então, eu acho que a nossa jornada, assim, ela foi nos preparando para. Tanto que quando nós imigramos em 2015, vocês devem escutar isso de muitos brasileiros que imigraram, mas a nossa vida era maravilhosa. Não que hoje não seja, mas eu digo assim, extremamente confortável. Muito boa pra largar tudo e começar de novo. Nova. Financeiramente falando, profissionalmente, Estruturalmente, né? família, Tudo, né? Não Apoio que a gente tinha tem no sentido. Brasil, Então, de se alguém, amigos, se alguém família. perguntar assim, vocês vieram para os Estados Unidos porque vocês foram sequestrados? Não. Vocês vieram para os Estados Unidos porque vocês sofreram um trauma? Não. Vocês vieram para os Estados Unidos porque vocês brigaram com alguém e foi demitido? Não foi por nada disso. Foi como o Leandro sempre foi, ele trouxe sempre muito essa coisa do planejamento, que eu não tinha, eu confesso, eu não venho de uma família estruturada e planejada, e ele trouxe isso para minha vida, pessoalmente, financeiramente falando, foi através do planejamento, foi numa viagem, porque o Leandro, né, acho que ele vai contar, ele era anti-Estados Unidos, né, ele achava um absurdo as pessoas só falarem tudo de América, que a América era legal, e eu já tinha vindo para cá, eu já tinha estudado aqui, já tinha feito intercâmbio na UCF,
E eu já Já tinha. tinha outra cabeça em relação aos Estados Já! E eu não tinha saído do Brasil, tinha ido pra Argentina só até então. Unidos. Eu tive uma fase assim de ranço É, também é. na minha Isso vida. no começo dos É. anos 2000, Influência, né? E eu falava pra ele, eu falava, cara, América tudo funciona, América. Tanto que a minha primeira empresa, a qual eu trabalhei, eu fiz carreira, foi uma multinacional americana, porque eu tinha já, desde os meus 19 anos, assim, serei americana e vou morar nos Estados Unidos. Mesmo contra a nossa realidade, aí a gente entra em física Sim. quântica, né? Você olha pra realidade assim, olhando pro meu pai e minha mãe. Minha mãe falava assim, coitada, né? Louca, tá achando aonde que vai? Né? Usa lotação, metrô da Zona Norte, nunca, Você né? não pensava como, mas você sentia que era possível. Muito forte, Li. Era uma certeza. Se alguém me perguntasse assim, Fê, que certeza que você tinha? Que eu ia vir morar na América, mas assim, de uma tranquilidade que você não faz ideia, entendeu? Mesmo todos os cenários reais, vamos dizer assim, mostrando que não. Então, eu falo que também isso tem a ver com a resiliência, porque eu esperei dos 19 aos 38 anos para imigrar. Mentalmente e financeiramente, para que isso acontecesse, né? E ele precisava querer. Então, foi numa viagem que a gente veio para cá, para Nova York, que ele perdeu o celular dentro de um táxi em Nova York e ele Aqueles encontrou, amarelinhos. porque o E o cara que entrou achou, depois, me ligou e falou, ó, tô com seu celular. ele era do JP Morgan Chase, né? Ele era do Sinal, Chase, ó, o Não, banco, do finança, Citibank. 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 Aí você falou, quero isso pra minha vida. Eu falei, caramba, onde isso eu São encontro? Paulo? Isso De São nunca. Paulo, de jeito nenhum, né? Nunca. E Brasil todo. tanto que assim, a gente se considerou tão perdido que a gente, enfim, fez o passeio que tinha pra fazer, fomos pra Apple. O Leandro falou, beleza, vou pegar outro telefone aqui. Aí no que ele tá no Gmail dele, aparece lá, olha, eu encontrei teu celular. Eu acho que vocês estão aqui como turismo, né? Estão turistando na cidade. Eu trabalho no Citibank, eu entrei no táxi depois. O cara fez toda uma história e falou, Foi o passageiro, não foi nem Passageiro. Foi passageiro que entrou lá. Ele achou o telefone e já... Achou, E pegou que- lá, conseguiu abrir. Na época eu nem lembro se tinha código, essas eu coisas. não sei como ele Foi fez. 2000 e nada. E né? aí, Sério, dá só. sim. Provavelmente devia ser assim, nem E lembro aí se o tinha. Leandro Era encontrou um iPhone ele. já, mas era um iPhone lá, aqueles primeiros. Aí o Léo foi encontrar e aí começam os choques culturais, né? Porque aí o Leandro quis dar uma nota de 100 dólares Com pra 100 ele. dólares pra retribuir pro cara, sei lá, pra, né, agradecer de uma forma. Ele é. falou, não, pelo amor de Deus, isso aqui é seu direito, eu tô só te devolvendo. Ele falou, o que não é fiz seu." mais que a minha obrigação. É. Eu devolvi algo que é teu. Aí esse essas aqui coisas, pirou. essas coisas foram pegando. Eu falei, cara, Sim. Aí ele pirou. sério, país, né? País que a gente. Aí eu comecei a pensar em filhos, eu quero um dia que meus filhos passem por isso. Pensem dessa forma. Pense dessa forma, É. tenham Não é essa só- cultura. É a cultura. Exato, não é só ter a segurança. Não. Não. É a cultura toda Hoje que em dia o envolve. nosso filho tá com 11 anos, né? Ele chegou aqui de 3 para 4. Aham. De vez em quando ele puxa a orelha nossa de algumas coisas. É, Claro, pois é. porque eles já estão Porque a nossa aculturados no cultura modelo ainda daqui. são 40 anos de Brasil para o nosso Não caso. pode, É. né? Às vezes, É. inapropriado. 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 A gente ouve Isso. também. Questão desde camiseta, tirar a camiseta, o lugar Aham. onde não pode entrar. Isso. Coisas assim simples que pra nós brasileiros a gente é muito mais solto, né? Sim. Eles são mais Mais regrados. doutrinados. Exatamente. É. A nossa pequena, tem 11 anos hoje, 11, nós veio também, pra cá tá com com 7 meses, então ela também totalmente aculturada aqui. Ela não tem. É. Então ela nos restringe, ela fala bastante coisa. Não, olha, pai, isso aqui não é legal, tal. É. Se a gente for analisar, isso tudo é cultural. Sim. Né? Muito. Não é que... A palavra é essa. cultura. muitas vezes não é má fé ou boa fé, mas é como tu consegue internalizar Sim. aquilo na tua vida, na Sim. tua primeira infância, na Sim. tua adolescência, na infância. E aí, sabe? assim, eu. A gente foi tão normal, né? Foi. Porque tem coisas que no Brasil se faz como se fosse legal, mas não é, no fundo não é legal. No fundo não é. É. No exatamente. fundo não E é que quando legal, a mas gente as vai pessoas pra lá, a acham, gente não se é meu incomoda. direito. Normaliza. Não é meu Normaliza. direito? É. Vou citar um exemplo. Uhum. Seguro-desemprego. Uhum. Né? A pessoa está ganhando um seguro-desemprego, ela está trabalhando por fora, recebendo É. por fora. Sim. E ainda tem o seguro e que o ainda governo diz, paga. Não, mas é meu direito, É. É seu direito desde Um que direito, você esteja desde sem que- trabalhar. tá? Mas É. isso é cultural? Sim. Sim. Ninguém que recebe isso pensa que está dando um... Não, acho nó que tá certo. no né? governo. É isso aí. Mas eu acho que engraçado. depois de 11 anos, a gente vai para o Brasil, a gente ainda tem alguns choques culturais, né? Coisas básicas, tipo, a pessoa entra no teu... Tá dirigindo, a pessoa entra na tua frente sem dar seta.
né? Não para na placa do Pura stop, fila. fura fila. É. Tem algumas coisas que realmente, assim, pra gente fica muito, assim, incomoda, vamos dizer assim, né? Incomoda a vantagem. Agora, claro que os Estados Unidos é perfeito? Tem muita coisa errada. Longe Ah, disso. sim. Não é E perfeito. não é todas as pessoas que pensam dessa forma Não, também, né? porque Ah, tem americano muita também, gente. né, que faz coisa errada. Aí que ao longo da nossa jornada a gente tem percebido assim, isso é do ser humano. Uhum. Não tem a Então, ver com não tem a ver com algumas nacionalidade, né? A cultura ajuda, as crenças, os dogmas, tudo isso contribui, mas é o ser humano. Então, a partir do Exatamente. momento que você tira essa roupagem, né? Então, melhor ou pior, não, é melhor para o teu momento que você está vivendo. Então, até hoje, né? Se a gente pode dizer, até hoje está valendo a pena estar nos Estados Unidos, né? Somos cidadãos, então hoje os nossos filhos, graças ao Léo também, são italianos, brasileiros e americanos, então a gente fala, são cidadão do mundo, eles podem morar aonde eles quiserem, como eles bem entenderem. Só com isso que tu falou aí já valeu a pena, né? Só com isso. Isso para mim é legado. Essa já é uma herança maravilhosa. que a gente Quantos tá filhos entregando vocês pra eles. têm? Um casal. Um casal. É. Um casal. O mais velho tem 17 e a mais nova tem 11. 11. Só isso já valeu a pena, né? Ah, já valeu. Já Já tá saber que pago, teus né? A filhos gente brinca, Tá pago. Os filhos de vocês, eles podem. É isso. Eles devem ter 2 ou quem sabe 3 idiomas de casa já, naturalmente. Sim, E, sim. Sim. e eles são cidadãos do mundo. E eles não Com têm, eu vou te falar, Roger, que eles talvez nem tenham dimensão Ainda o não. Hoje, tamanho- Exato, disso. não tem. E para mim, pro Léo, muitas vezes a gente se emociona porque a gente fala assim: nós fomos os primeiros corajosos das duas famílias a meter o pé na estrada, mas olha a quantidade de portas que nós estamos abrindo para todas as outras gerações que vierem. Não são só para os nossos filhos, netos, que seja, mas são para os nossos sobrinhos, para a irmã do Léo, entendeu? Para o cunhado. Então, assim, isso é uma coisa que emociona muito a gente, porque é algo que a gente está levando para a geração, Nada entendeu? por acaso. Então, Não. às vezes, as pessoas, o empreendedorismo traz isso, mas também traz um desenvolvimento diferente da consciência. Você se obriga a Sim. se melhorar em Sim. diversos aspectos, não só o profissional, porque o profissional ele empurra você para se melhorar pessoalmente e vice-versa. E aí, quando há essa junção, vocês acabam quebrando um ciclo. Então, vocês estão Sim. quebrando um ciclo que Estamos. talvez se repetia na família de vocês, trazendo um novo modelo Contexto. através dos filhos Sim. e reverberando em todo mundo à volta. É. Então, isso, É. isso faz tanta diferença, não só na questão pessoal, mas na questão profissional. Do Nossa. que vai ser de cada um deles, o que eles vão exercer, a forma como eles vão ver tudo isso, o trabalho, a questão social, Sim. que são coisas que a gente não aprendeu na nossa infância, na nossa juventude. A gente Não. foi meio que aos trancos e barrancos, a nossa geração. Sim. Então, essa oportunidade é algo muito, muito especial mesmo. E uma coisa que eu falo, Li, assim, não tem a ver de onde você veio, né? Eu até brinquei falando improvável, né? Uhum. Se eu fosse estatisticamente olhar para onde eu vim, que é um pouco diferente do Léo que ele vai falar, eu jamais, na racionalidade, estaria onde eu estou fazendo o que eu estou. Mas só tem uma coisa que muda, né? O sonho e a coragem, né? Então, muitas vezes a gente é colocado naquela caixinha de que você nunca vai conseguir, que você não pode, que isso não é pra você, né? Eu cresci ouvindo, você é só loirinha de olho azul, mas isso aí não é pra você. E eu ignorei com sucesso todas as falas negativas. Por quê? Porque o meu sonho, o meu desejo e a minha vontade era maior que qualquer coisa. Então, às vezes, eu vejo assim, quando as pessoas falam assim, poxa, mas fulano é de tal forma porque olha a vida dele. Não tem a ver. É a escolha dele. Ele escolheu, você falou do ciclo, ele escolheu continuar sendo assim, vivendo assim. Nós somos frutos de uma Né? escolha, sempre. E Decisões, culpando né? o Decisões governo, diárias, né? Deus, o mundo, Os o pais. pai, Os ricos. os ricos, Né? os pobres. Exatamente. Culpa todo As pessoas tiveram mundo sucesso, né? É. Tipo, como se elas fossem culpadas de ter Culpadas. sucesso. Pra Culpadas se do meu vitimizar. insucesso. Então, Terceirizar responsabilidades.
É isso aí. Aí, amigo, assim, ou você assume a tua autorresponsabilidade no negócio, ou então tchau, entendeu? Tu falou uma coisa assim que é importante, às vezes, nem a gente, às vezes, se eu tava conversando com meu filho essa semana sobre isso, né? Sobre ter coragem ou ter medo ou ser covarde. É. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não. Porque ter coragem Não significa que você não tem medo. Exato. Ser corajoso não é igual a ser destemido. É. É Isso. diferente. É diferente. Né? Então, Nossa, com medo mesmo. faz com medo É. mesmo. É isso aí. Coragem, daí eu tava explicando pra ele, né? É. Tu ter coragem é tu fazer apesar do teu medo. Exato. Não é tu É não vencer ter o medo, teu medo, é vencer o é. teu medo. É vencer o medo. Vencer o medo. É. Assim, a gente Isso está... é uma coisa que a gente aprende até hoje, né? Exato. Impressionante. A gente já tem eu já tô beirando 50 já e ainda a gente aprende coisas assim. Mas A é gente até se pega interessante fazendo isso. A Lely comentou uma coisa assim, agora imagina por causa de uma decisão de vocês, de mudarem esse ciclo na vida de vocês, das duas famílias, Uhum. quantas famílias no futuro que vocês... Que Gerações, nem... Tantas famílias que nem se iniciaram ainda. É Já isso. pensaram nisso? Efeito borboleta, né? A Não gente, tô- a gente não é- pensa, Não tô nem falando eu até me nos filhos emociono. de vocês. Não, tô falando de outras. Não tô nem falando nos filhos, mas agora... Netos, cerca. tataranetos. Quem- cerca. Não, e quem cerca, exato. Quem cerca. Os parentes, né? vamos chamar Quantos, assim. quantos de repente, Familiares. quantas pessoas de repente vão vir para cá e mudar suas vidas pela decisão de vocês? É. Vão E dos ganhar filhos, coragem por conta Vão ganhar disso. coragem. É isso. Quantas pessoas vão ver esse episódio aqui daqui a 1 ano, 5 anos ou daqui a 10 anos e de repente, puxa, me inspirou isso que o Leandro É. falou. É isso aí. É. Sabe? A gente Isso é não muito sabe. forte, A né? gente não sabe. Nossa, isso E é uma muito coisa que é legal quando a gente fala da nossa história, quando a gente olha hoje e faz um retrospecto, é porque hoje a gente é sócio, né? Hoje que eu digo, desde que a gente veio para aqui para os Estados Unidos. Mas a gente sempre foi sócio, desde Sim. que a gente se conheceu. Eu lembro que quando a gente se conheceu, começou a namorar, a gente já dividia finanças. Porque É. ela tinha uma questão que ela não controlava muitas finanças, e eu sempre fui um cara muito engenheiro, matemático, Uhum. controlador. Entendo. Eu ajudei muito ela. Era a se rimo de estruturar. família, né? Ela era rimo de família, ela É. tinha umas responsabilidades que nem era para ser dela, mas Ela assumiu. ela assumiu e colocaram também para ela. Então a gente fez muito esse trabalho juntos, desde o comecinho do namoro, né? Verdade. Foi aí que a Verdade. gente começou a se estruturar. Então a gente já era sócio de uma empresa família, né? De uma Uhum. família. É. E a gente foi construindo coisas desde lá. E quando a gente veio para cá, a gente só formalizou em cima de um A-number, né? Praticamente E acho que isso, por né? isso que ficou Pontoni, né? E, Que aliás, poderia até o chamar nome, né? qualquer coisa, mas eu acho que tem um significado Tem muito grande. A nossa família sempre foi uma coisa. E isso que é É. interessante. Quando a gente começou a empreender aqui, a gente. Eu vou dizer que a gente ficou mais próximo ainda da nossa família, dos nossos filhos. Né? É impressionante como a gente se aproximou mais deles. Eles vivem o nosso negócio junto com a gente, querendo ou não, no dia a dia. Né? Coisas boas e coisas ruins, né? Às vezes a nossa ausência, porque a gente tem uma viagem, tem alguma coisa para fazer, mas também as coisas boas, né? Comemoram juntos. Então eles têm. Tanto que o nosso Legal. filho, com 17, ele já falou: pai, eu quero trabalhar com o que vocês fazem. Eu quero entrar na empresa de vocês. Que bacana. Então, assim, É, daqui um ano ele vai muito poder legal. tirar a licença dele, que a gente trabalha licenciado, né, aqui nos Estados Unidos. Ele vai poder tirar a licença dele, já tá no cronograma dele, ó, pai. Eu fiz 18, já vou fazer essa prova, vou passar e vou... Ele mudou até o que ele ia fazer de college, né, recentemente. Ele ia fazer... Sem a gente pressionar, né? Ele ia mesmo. fazer business e tal, ele vai Aham. fazer business e finance, então, justamente Legal. porque ele quer Legal. seguir essa linha, porque ele Seguindo os tá passos. vendo. É. Então a gente nunca impôs Vocês estão nada. trazendo resultado para a família também, né? Exatamente, é isso que ele tá vendo. É, no e a final. coisa é tão legal, assim, né? O universo, a física quântica, eu amo, né? Que a gente tá estudando, a gente tava falando nos bastidores sobre isso, mas assim, eu nunca impus nada ao Thiago, mas quando eu vim pra cá, eu estudei na UCF. E eu não pude concluir o curso aqui, porque os meus pais não tinham a menor condição e eles não me permitiram que eu ficasse aqui, porque eu recebi a bolsa para ficar aqui. Então, eu ia ser bibliotecária, eu ia morar no dormitório, ou seja, eu ia ter custo zero, né? E ia transferir o meu college para cá. Mas eu não podia esperar que os meus pais entendessem o quanto isso ia ser incrível para minha vida. Então, quando eles disseram não, eu peguei minhas coisas e voltei, né? E foi ótimo, porque eu conheci o Léo, né? Se eu não tivesse voltado, os nossos caminhos já estavam, assim, escritos, Traçados. né? Já tá É. tudo Quando traçado. ela voltou, foi o quê? Meses? A gente se encontrou. Uau, É. Você vai entendendo o porquê de tudo, né? Entendeu? E aí, a grande história de tudo isso é que, vamos dizer assim, eu sempre quis ter o diploma da UCF, não vou mentir. Beleza? Sempre quis. E o tempo foi passando e tal. Aí, a hora que eu escuto o Thiago dizer assim, mamãe,
Eu ia fazer, acho que ele ia começar com arquitetura e engenharia. Ele ia lá pro É. teu Ele mundo. começou com isso, é verdade. Aí ele falou: não, eu acho que, ó, eu preciso ver alguma coisa que faz mais grana e tal, e não sei o quê. Então eu vou fazer business. Não, agora eu vou fazer business finance. Eu falei: ai, filho, que legal, que bacana. Então, poxa, porque ele tá indo pro senior year agora, né? Então a gente tá tendo essas conversas tem uns 2 anos. Eu falei assim: e você já escolheu, né? O college, o que você vai fazer, as suas APs, os seus GPAs, tudo para você ter bolsa de estudo, scholarship, tarará. A gente tá fazendo o seu planejamento financeiro, mas eu quero também que você consiga por mérito, não só pelo dinheiro, porque senão é muito Sim. fácil. Sim. Então a gente quer pelo seu mérito. Aí ele falou: não, mamãe, já pensei, tá tudo certo, eu vou pra UCF. Uau. Não, foi assim, Roger, as lágrimas começaram a escorrer, porque eu me vi há tantos anos atrás, o ícone da UCF, que é aquele lago, aquele chafariz gigante que tem lá, que sempre existiu, né? Em 97 não era essa imensidão, mas já tinha esse chafariz. E eu lembro de eu sentada ali, com lágrima nos olhos, e eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu vou ser americana e eu vou voltar para cá. Uau. Declarei, Claro. falei e visualizei, mentalizei. Tudo bem, levou-se tantos anos, mas o meu filho querer estudar lá sem a gente pressionar, né? Porque às vezes tem pais que falam, né? Não, eu fui engenheiro, vai ser engenheiro. Eu fui médico, vai ser médico. Vai estudar. A gente escuta essas histórias. Sim. E nós não fizemos nenhum movimento em relação a isso e partiu dele. Aí eu falo sobre valores e sobre ser rico. Sabe? Porque muitas vezes Ser a gente tá próspero, não é rico, é próspero. Próximo. Muitas vezes as pessoas buscam prosperidade no valor monetário. E a vida vem Como se fosse um ensinando. indicador só, né? E a vida vem ensinando que não é o dinheiro que te diz quem você é, mas é o nível de prosperidade que gira em torno de você. E muitas vezes a gente está envolto a uma abundância que a gente não enxerga. Tantas coisas abundantes à nossa volta. A Uhum. gente fica na escassez, né? A gente fica só olhando pro que tá, entre aspas, faltando. Entre aspas, porque entre também aspas. nada tá faltando. Falou uma coisa agora e me deu um insight aqui na cabeça. Já tem 3 coisas que tu falou aqui que já... Ó, Ai, que legal. tu falou que o dinheiro não diz quem você é, mas o dinheiro mostra quem você é. Mostra. Revela. E expande, né? Inclusive. Me veio na hora que tu É, falou, me veio isso aqui na cabeça. E É é isso isso também, é verdade. É. Verdade. Se você é uma pessoa boa, você vai ficar melhor ainda. vai ficar melhor Se ainda. você não é uma pessoa boa. Você vai ficar Você vai ficar melhor, É. melhor nas tuas skills. Exatamente. Vamos nessa linha. Tem uma frase que fala, né? Você quer conhecer um ser humano, você dá dinheiro e dá poder. Exato. É isso, né? aí você vem a... Aí ele se revela. Isso há menos tempo. vai, 8. Uns 8 anos atrás. 8 anos vai. atrás, é. Quando a gente chegou aqui, eu empreendi bastante. Eu era responsável por expandir empresas, pequenos negócios. Então eu e um sócio, a gente comprava pequenos negócios, expandia e depois vendia. Uhum. Eu fiz isso, assim, os primeiros 4 anos da minha imigração, eu fiz bastante disso. Aí veio a pandemia. E aí, muita coisa que a gente tinha ali, que estava construindo, estava ali na cara do gol, para fazer o gol, foi para trás, andou para trás, com muita coisa na pandemia, né? Então, a gente precisou encerrar esse ciclo. E aí, nós começamos a olhar de novo para a área financeira, que era nossa grande bagagem, era o que a gente sabia fazer. Só que tinha uma coisa que a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos, que é, por exemplo, o seguro de vida, que é o que a gente trabalha hoje, vamos dizer assim, o nosso core business hoje. O seguro de vida. Por quê? O seguro de vida no Brasil sempre foi um produto... Commodity, né? Sempre foi um produto, subproduto, a gente chamava. E a gente veio de banco, então a gente sabe, né? Que o gerente do banco, ele quer te empurrar um seguro de vida. Um seguro de vida. É, Pra poder aprovar um... Aumenta o limite, aumenta... Você entendeu? Então sempre era aquela barganha do gerente para ele bater a meta dele e era vendido assim o produto, né? Então sempre foi considerado por nós. Ou era um brasileiros, título de capitalização. Era alguma Deus coisa o assim, livre. era um Plim, um Pix, não sei lá os nomes que davam lá no Brasil na época. E então a gente tinha essa visão como cultura brasileira quando a gente veio para cá, e quando a gente foi entender o seguro de vida nos Estados Unidos, que ele é um instrumento financeiro, tanto que ele não está nem debaixo. No Brasil é a SUSEP, né, que regula toda a parte de seguridade do Brasil. Aqui nos Estados Unidos também existe uma SUSEP, que regula o seguro dos carros, todos os liabilities e tal. Mas seguro de vida não, está debaixo do departamento financeiro dos Estados Unidos, porque ele é visto aqui e ele é trabalhado aqui como um instrumento financeiro. E aí a gente começou a aprender melhor sobre isso, a gente começou a entender que, puxa,
tem uma coisa muito legal aqui, que é proteger patrimônio, que é proteger renda, Sim. que é fazer outros desenhos de planejamentos financeiros com base em seguro de vida. Não necessariamente todos os produtos que a gente trabalha têm seguro de vida, mas a maioria tem e tem um propósito por trás. E aí a gente aprendendo isso, a gente fala, cara, isso é um negócio legal da gente trabalhar. A gente não precisa a gente não foi para a área de risco, a área de Bolsa de investimentos, valores, cripto. fundo de investimento, e não temos nada contra isso, pelo contrário, a gente investe, mas a gente não foi para essa área de financial advisor, que chama aqui, né? Que é a licença para você trabalhar a parte mais de risco, né? Uhum. Como a gente falou, fundo de investimento, tal, bitcoins, esse tipo de coisa. Mas nós somos por um outro segmento da área financeira, que é a área de proteção. Sim. Como é que eu protejo as famílias? Como é que eu blindo as famílias para evitar uma perda de renda ou ter que se desfazer de um patrimônio por conta de uma doença grave, de um acidente grave ou até pior, né? No falecimento de um ente querido de uma Perpetuar a pessoa. riqueza, né? A gente começou a entender que o americano, ele não é próspero. A gente já vê na cédula, né? Vem escrito In God We Trust, Uhum. mas ele não é próspero só por causa disso. Ele é próspero porque ele valoriza geração a geração. Então você começa a pegar histórias como de Rockefeller, família Trump, família Onassis. Todos eles perpetuaram riqueza porque trabalharam a parte de planejamento financeiro e tiveram vários instrumentos de seguro de vida dentro do portfólio. A gente estuda isso. Então você começa a falar, faz sentido, né? Então usar um instrumento de seguro de vida para blindar o patrimônio, para estar protegido de falência, processos cíveis, ações trabalhistas. Quando que nós, brasileiros, entendemos que um seguro de vida ele serve para isso? Então, ele não é, como o Léo falou, não é só para quando a pessoa falece e ela vai receber uma herança, né, para o beneficiário que está ali. Não, em vida você pode usar o seguro para várias coisas, para acumular riqueza livre de imposto, que o Banco Central americano e a Receita Federal permite que algumas seguradoras que tenham lastro, porque passa por todo um crivo deles, possa te fornecer um produto que você vai acumular dinheiro lá livre de imposto. Você não vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, quando a gente começou a entender isso, e a gente que veio de banco, a gente tinha um pouco mais de clareza, pouco mais de entendimento. Então, era muito fácil para a gente, vamos dizer assim, até pela nomenclatura, da gente entender que era um produtaço. Que era, né, que era um negócio muito legal. Só qual que é o nosso maior desafio, né? A gente estava falando de cultura há pouco tempo atrás aqui, Educar né? a mente do brasileiro para isso. Exatamente. Oh, my goodness. Qual é o ponto principal para nós? Qual o grande desafio, né? A gente trabalha com a nossa comunidade. Então, isso foi uma das coisas também que a gente definiu muito bem na nossa visão. Nós queremos ajudar a nossa comunidade, né? Não só pela língua, não é por isso, mas por toda a cultura que tem por trás. Sim. A gente entende a nossa cultura. O americano que vai falar com o brasileiro não vai entender a cultura do brasileiro. Sim. E vice-versa. E vice-versa. O brasileiro também não Exatamente. vai, muitas vezes, entender a cultura americana, então não vai dar liga, né? Sim. Então, acho que esse é o nosso primeiro insight. O segundo o brasileiro tem uma cultura muito do curto prazo, né? Quando você fala de planejamento com o brasileiro, ele fala assim, não, longo prazo para mim é 1 ano. Né? Longo prazo para mim é até o ano que vem, ou bobear até o mês que vem, ou o próximo trimestre. E o americano tem muito claro que o longo prazo é 5, 10, 20, uma geração, né, para frente. Por isso que quando a gente fala dessas grandes famílias, historicamente, como é que elas construíram patrimônio ao longo das gerações, né? Não foi uma coisa que foi feita naquela geração somente, né? Foi Perpetuou. A cultura deles não é imediatista? a cultura não é Exato. imediatista. A gente trabalha com empresas aqui hoje, que a gente representa, com mais de 170, 180 anos de vida. Imagina. Então, são empresas, cara, que já passaram por tudo. Uma das empresas que a gente mais trabalha, que a gente tem mais, que a gente mais desenha planejamentos para as famílias brasileiras, é uma empresa que pagou a maior quantidade de benefícios do Titanic, por exemplo. Imagina. Né? Imagina. Foi a segunda ou a Nós vimos, terceira que mais pagou benefícios para o World Trade Center, que passou por todas as guerras, pela crise de 29 aqui nos Estados Unidos. Então, são empresas extremamente sólidas. Como é diferente isso do Brasil, né? Sim, sim. Porque se a gente for comparar em relação à idade, Brasil e Estados Unidos tem uma idade Uma empresa próxima. super Sim. antiga. No Sim. Brasil, uma empresa super antiga de 40 anos. 40 anos, exato. Você não encontra empresas centenárias ou bicentenárias no Brasil, raramente. Encontra aí um Banco do Brasil. Sim. Que é mais Sim. governo e tal. Governo. Né? Esses tempos não, já faz bastante tempo. Eu tava vendo uma reportagem de tava entrevistando um cara dono de um açougue na Itália. Aham. Aí ele falou, açougue?
Sim, Que legal. Não, Uma empresa pequena, né? empresa pequena. Ele disse, eu não me lembro quantas gerações, mas ele disse que o açougue já tinha 400 e poucos anos. Imagina. Ele E foi na Europa é passando tudo de muito família doido, pra né? família. Na Europa Tinha a idade, Olha. tinha a idade do Brasil, o açougue na família. Que doideira. Meu Isso Deus. é passar de geração para geração. Porque se a gente for analisar, quando o Brasil foi descoberto, o mundo europeu já tinha Já, tava mais com sei 1000 lá. anos na frente. mais de É, 2000 anos é, aí, né? exato. Exatamente. E você sabe que tem uma coisa que pra gente tem muito valor, né? Nós visitamos essa seguradora que fica lá em Vermont, mas não só visitamos, a gente pôde conhecer a operação e ver essas apólices que o Leandro está falando. Parecia Então, pergaminhos, assim. A gente escrito entrou no ainda- museu deles. A primeira apólice vendida. O primeiro Legal. cofre. 180 anos atrás. Uau. Aí você um fala, pergaminho meu, mesmo. eu era lá da Zona Norte, cara, estudando escola estadual. Tipo, mãe, ganhei, zerei o game, sabe? Se ela tivesse viva, eu ia falar, mãe, zerei o game. Mas você fala assim, caramba, eu sou imigrante, né? Com toda a barreira de cultura, de idioma, tudo. E essa super empresa, ela abre as portas para vocês. Não, gente, vocês não estão entendendo. O CEO, né? Vou preservar nome, essas coisas. Até por questão de compliance, né? A nossa licença é toda. Mas o CEO dessa empresa, ele fala que nem eu tô falando com você, Roger. É. A gente se encontra pelo menos 3 vezes ao ano. A gente se encontrou agora em junho, aonde eu tive o privilégio de falar com ele e falar, pô, e ele é um imigrante. Uau. Então, ele valoriza muito essa questão do seguro para o imigrante aqui nos Estados Unidos. Ele vê importância, porque ele fala, eu sou imigrante, você é imigrante. A gente tem o broken English, né, que eles falam, porque a gente tem sotaque. Então, ele é um cara de uma mente maravilhosa, mas, você tem acesso. Aí eu te pergunto, tudo bem, a gente veio de banco, a gente até teve acesso ao Pedro Moreira Salles, vamos dizer que foi a pessoa e você teve acesso ao Abílio Diniz, né, quando você trabalhou no Pão de Açúcar. Mas é 1 em 1 milhão Sim. que vai ter acesso a essas pessoas, entendeu? E você tá aqui, você é um imigrante, você tem acesso. Então, eu falo que empreender nesse país te dá muito gás, porque realmente é meritocrático, Uhum. entendeu? As pessoas que estavam ali fazendo essa visita, elas estavam ali porque elas produziram, porque elas representam 2% da população que tem a licença, que é outstand. Então, merecido ir lá e conhecer. Então, essa história que a gente vem traçando de empreendedorismo, ela não vem sendo de forma fácil. Pequenas vitórias, né? Sim. Mas assim, Vitórias diárias. mas Pequenas por vitórias. trás tem muito estudo, meu e do Léo, tem muita dedicação, tem horas e horas e horas de conversa, de mentoria. Formação de novos profissionais formação. para ajudar a nossa comunidade a ampliar, porque É, aqui nós somos, pelo menos, né, que falam, né, 3 milhões de brasileiros vivendo na acho que é América. Eu mais. acho que é mais, mas então assim, para mim é mais, mas que seja 3 milhões, né? É um público que tá e a gente sabe quanto que a gente imigrante, a gente pena para aprender o que tem que fazer com o dinheiro aqui, porque é fácil às vezes ganhar, né? Você vai lá, trabalha arduamente, ganha o seu dinheirinho, mas o que você faz com ele depois? Como é que você se planeja para o seu futuro aqui? Ainda mais a gente que chega, às vezes, já vencendo o Social Security, quer dizer, já passou nosso tempo de guardar o dinheiro dentro de num plano de aposentadoria, uma previdência comum. do Já governo. foi, quer dizer, agora então a gente tem que correr atrás, tem que fazer diferente. Então, E foi daí que a Pontone migrou do B2C para o B2B. Porque durante bons anos, vamos dizer, desde que a gente tem a Pontone, desde 2020, que ela nasceu na pandemia, né? Então ela nasceu para curar uma dor nossa, né? Do insucesso do empreendedorismo. Então vamos abrir outra empresa, porque é assim que o empreendedor faz, né? Nós ficamos bem que uns 3 anos da Pontone sendo B2C. Então, o nosso foco era atender cliente. A gente não se preocupava muito em trazer pessoas para o business para ensinar para ampliar isso, e ampliar, como se fosse uma franquia, uma expansão. né? Uma expansão. Então, a gente não focava nisso, a gente focava no cliente final. E aí chegou um dado momento que o Leandro virou e falou assim, Fê, esse business que nós temos, ele é escalável. A nossa renda passiva, que a gente tanto, né, todo mundo busca essa renda passiva, né, fazer o dinheiro trabalhar enquanto você está dormindo, ele falou, não vai vir das apólices. Por quê?
Porque se você não fechar um cliente, não tem dinheiro. Se você ficar 20 dias, como aconteceu, ficar 20 dias no Brasil curtindo, sem atender cliente, o que acontece? Porque nós somos medidos por comissão, né? É volátil o mercado, não é um salário fixo, por isso que você é empreendedor. Você ganha pela sua produção. Se você não produziu, você não ganha. Simples assim. E aqui não tem seguro-desemprego, né, amigo? Não tem nada dessas coisas aí, né? De FGTS, auxílio, todo esse qualquer rolê. coisa, Então, é ou é. Você não pode adoecer. Você não pode pegar uma gripe. E quem é que vai atender seu cliente? Você é um profissional liberal. Exato. Como um dentista, Exato. como né, uma pessoa... Aí o Léo falou, não, nós vamos investir nesse negócio aí, nós vamos trazer pessoas. E aí foi quando ele começou, poxa, lembra eu lá no Unibanco, lembra eu lá no Pão de Açúcar, que eu treinava diretores, eu capacitava superintendentes com Olha que melhoria legal. contínua. Tu vai trazendo tudo que você já fez, É vai isso aí, entregando. resgatando. Nossa, ali, foi dando um, Foi resgatando. sabe? Que legal. Então, pô, não é só a parte técnica daqui, que eu quero dizer do life insurance que a gente vem aprendendo, porque todo dia a gente aprende algo novo, tá? Sim, É uma sim. indústria, assim... existe. Existe todo um know-how que já vem com vocês de muitos anos. Sim, né? aí nós fomos pegando tal, aí esse ano ele lançou a Universidade Partners, que é o nome da nossa agência, Legal. e ele tá montando É assim... engraçado, eu brinco com ela assim, eu saí da área de exatas e virei a área de humanas agora. É, Eu tá sou cuidando de muito gente. mais a área de humanas hoje do que o que eu sempre fui, que era de exatas, né? Como É. engenharia, como financeiro, como tudo aquilo. Então, Mas todo aquele conhecimento que você tem continua aí. Então, Exatamente. Sim. Exatamente. Foi um gatilho, sabe? Exatamente, é Foi um isso. gatilho. E aí a gente falou, beleza, então tá. Mas nós vamos fazer como todo mundo tá fazendo, a média, né? Não todo mundo, mas a média das pessoas que sai contratando geral? Não. Leandro, um dia, eu lembro, acho que eu tava voltando de Maringá, Uhum. de uma palestra que eu fui dar, e aí ele falou assim pra mim, se alguém sentasse do lado de você no avião, como é que você se apresentaria? Aí eu falei, eu sou a Fernanda Pontoni, planejamento, né, faço planejamento financeiro, cuido de dolarização, tá? Ele falou, errado. Ano passado, aí eu falei, como assim errado? É isso que eu faço. Ele falou, não, você é headhunter de empresários, você busca pessoas com mente empreendedora para fazer o business e você duplica aquilo que você sabe. Uau. Eu falei, sou isso? É? Peraí, escreve. Meu, mas Muda foi até a forma como a gente se batata. apresenta, né? Muda Na hora até... que eu sento na aeronave, veio uma família, senta do meu lado. Aí eu falei, cara, o universo é a fonte entrega. Primeira, não é normal, gente. A pessoa perguntou meu nome, eu falei, Fernanda. Aí a pessoa falou, o que você faz? Eu falei, tá de sacanagem. Eu falei Tudo assim, peço. eu sou headhunter. Eu busco empresários pra gente replicar um modelo de negócio que tem nos Estados Unidos. Pois, ó, de Brasil pra cá, meu irmão, é chão, hein? Uhum. Eu vim falando pelo menos umas 5 horas pra essa família E conhecendo a Fê, eu não duvido que ela falou 5 horas. Deu uma palestra Já deu pra família. perceber, né? sobre esse tema. Legal. Sobre esse tema. E aí foi quando a chavinha virou. Então, Sim. por quê? Porque não adianta vir qualquer pessoa. A gente volta lá no início, quando a gente falou do empreendedorismo, não é para todo mundo. E tá tudo bem. Exatamente. Porque o empreendedorismo, ele requer o quê? Você se reinventar todo dia, você levantar, você ter ação, você ter, entendeu? Execução. E tem que ter um propósito. Tem que É ter a um visão. propósito. É a visão. Não pra é mim só isso aí. pela grana, não é só. Se for só pelo dinheiro, eu vou te falar, você não se sustenta. Aliás, a gente começa a conversa com qualquer pessoa que a gente entende que pode vir pela visão. Qual é a sua visão? O que você quer para você? E aí, dependendo do que a pessoa fala, né, naquele momento, a gente já entende, cara, você acho melhor, não sei. Faz isso part-time, então, se você achar que quer, Sim. mas isso talvez não seja para você. E só isso, entendeu? É isso que eu acho que a gente tem que ser sincero, porque Sim. também não adianta a pessoa se frustrar, Se iludir. se iludir, exatamente. Ou Então, tu ajudar na ilusão dela. e aí acaba apimentando uma ilusão e... É. E falando em visão, Uhum. agora eu quero saber de uma visão diferente que Exato. vocês tiveram agora Meu aí Deus, sobre algo novo que tá chegando aqui na região de Orlando, hein? Isso é novidade, Vamos- né? a Essa que gente- a gente vai... Precisamos essa entrar nesse semana- assunto. Vamos Precisamos entrar. Primeira precisamos entrar nesse mão. assunto, Vamos entrar, né? vamos entrar. É isso aí. Bom, Até a gente tá falando isso, Uhum. né? Estamos falando isso porque ontem foi
O lançamento, ontem, dia 6, né? Foi, Exatamente. exatamente. Maravilhoso. Fresquinho, saindo do Então, assim, forno. agora a gente falou bastante da vida de vocês e desse trabalho, mas agora eu quero que vocês compartilhem com o público sobre esse magnífico lançamento do Clube Clube M Orlando. M. Clube M Orlando, é Eu vou isso. deixar a Fê começar. sabe? Eu? Ela tem essa Puxa vida. coração mais... Tudo começou com ela, por isso que eu quero deixar ela começando. Eu, nessa carreira, né? Vou falar que é carreira, nessa jornada de empreendedorismo, a gente conheceu vários grupos de networking aqui, né? Que foi outra coisa que eu aprendi na vida. Você pode ser funcionário para sempre de uma empresa ou empreendedor, o que vai moldar você são as pessoas com quem você se relaciona, né? E aí, um belo dia me ligaram e falaram assim para mim, Fê, você tem que ir num evento que vai ter aí em Orlando. É um pessoal que tá vindo de Balneário Camboriú, eles têm um grupo de networking super forte no Brasil e você precisa conhecer. Algo diferente. Algo diferente e tal. Aí eu fiz assim, que inclusive é a nossa sócia. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou, tá? Fevereiro, tá chovendo, tá frio, terça-feira, à noite, não vou me deslocar. Daqui, na época a gente morava em East Orlando, né, lá em Avalon Park, eu falei, eu não vou sair daqui pra ir lá pra Winter Garden, no thank you, eu não vou. Amiga, por favor, vai. Faz isso por mim. Faz isso por mim, porque ela tava em Balneário, ela é de Balneário, então ela, né, ela conhece. Aí ela falou assim, por favor, amiga, vai lá, faz isso por mim, vai assistir, o que custa? Falei, custa, mas tá bom, já que você tá falando, eu vou. E sabe quando você vai assim, Contrariada. você vai assim, ó, criança de 5 anos, né? Faz até assim, é que não dá pra fazer por causa do Engraçado que botox. isso pra Fê não é comum, porque a Fê gosta de de estar se Mas eu relacionando. já tava de tá em evento. cansada, esse é o ponto. Eu já tava cansada de ir em lugares, eu já tava cansada de investir em grupos e ter zero. E eu não tenho vergonha de falar isso pra você. Zero de retorno em todos os lugares que me pediram pra eu investir. Eu tive zero de retorno. Então, imagina como que eu tava com um grupo de networking. Li, chego lá, teve aqui umas 3, 4 palestras, tá? Dessas 3, 4 palestras, eu saí dali. Quando eu cheguei, na verdade, eu conhecia só 2% das pessoas que estavam ali. Então, isso pra mim já foi um tipo, uou, não conheço essas carinhas. Onde estavam essas carinhas? Já me animei. Só 2% eu conhecia. Aí, quando terminou, chamei o Thiago Machado, que é o dono da franquia, e o Marcelo. Chamei os dois e falei assim, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês não me conhecem, eu também não conheço vocês. Mas eu preciso dar esse feedback. Eu falei, é a primeira vez que eu venho num lugar que ninguém me vendeu nada e eu tive vontade de comprar. Aí eles olharam pra mim, eles falaram, mas fala mais. Eu falei, olha só, aqui é uma cidade assim, assim, assim. Aí eu fui dando um pouco as características, e não que eu seja expert, vamos dizer, no assunto, mas eu posso falar da minha experiência, né? E a minha experiência pode ser diferente de qualquer outra pessoa. Mas eu relatei a minha experiência em relação a grupos de networking, né? A grupos que eu já tinha participado e que realmente fiz amigos. Isso eu não vou mentir, fiz amigos. Inclusive lá no evento do clube, nós fizemos 2 amigos, né? Como são as coisas. Legal. Então, assim, eu dei esse feedback para eles, né? E aí foi passando, isso foi fevereiro do ano passado, aí vira e mexe, o Thiago mandava assim pra mim, né, às vezes no Instagram, porque aí coincidiu de estarmos aonde? Desenvolvendo empresários. Desenvolvendo headhunters. Dentro da empresa de vocês. Dentro do nosso business, tudo é ligado. E aí, toda vez que eu colocava um resultado, que eu falava, olha, a gente atingiu tanto, fomos pra tal patamar, aí o Thiago falava assim, Fernanda, isso tem tudo a ver com o Clube M. Traz a marca pra Orlando. E eu falava, não, obrigada. Não quero. Eu sou life planner, eu faço o que eu faço, não vou misturar. Não vou me envolver. Não vou me envolver, não vou e tal. Mas até que eu entrei no QDN, né, bebê? Entrei no QDN, a gente começa a expandir a mente, curso de física quântica. E o Thiago falava, Fê, essa semana eu vou definir quem vai pegar a franquia de Orlando. E eu gostaria muito que vocês fizessem parte dessa franquia, né? A fonte me trouxe. E é exatamente isso. Um abraço pro Felício, um abraço pro Alexandre.
A Olha a diferença. fonte. A fonte. Tem grandes responsabilidades. Grande responsabilidade. Ô, Demais. Felício, aí, ó. Alexandre, vocês têm responsabilidade. Aliás, o Felício, ele fala, eu já sabia. Isso que é duro, né? Você fala, mas eu já sabia. Caramba, eu já sabia. Por que não me avisou antes, então, né? Ele falou. Já que sabia. Pois é. Tô vivendo essa jornada doida aqui. E aí foi quando eu e o Léo, né, claro, eu trouxe isso pro Léo. Uhum. E o Léo, né, ainda assim, cético, ele falou, cara, Ainda antes do QDN também. Tudo. Antes do QDN. não sei, esse negócio aí, ele falou, bom, mas tá bom, mas se você tá falando que eu, como seu esposo, como seu sócio, eu vou respeitar no seu Seu feeling. feeling, exato. Eu vou respeitar o que você tá falando. Então, foi assim que o Clube M surgiu na nossa vida, né? E aí eu quero deixar uma mensagem, assim, nunca recuse um convite. Que você nunca sabe como que esse convite vai poder mudar a sua vida. Claro, avalie, mas assim, se o teu coração estiver dizendo, acho que eu tenho que ir, vá. Porque esse foi o grande diferencial. O meu Nem que seja coração, pra conhecer. sim, o meu coração estava dizendo, vai, 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 vai. Mas a minha mente, pelas crenças, a mente mente. Mente e o medo, né? Que a gente falou O medo. agora. E o medo, A coragem tá aí, né? entendeu? Fazer, medo que seja. Mas Então, vamos lá. assim, o clube, o que eu acho o grande diferencial, e aí eu vou falar agora especificamente não, eu vou deixar você falar da parte técnica do clube. Por que chamou tanto a atenção da gente querer entrar nisso? Sim. O que eles têm que os outros clubes que a gente já viveu não têm? É a metodologia, né? Eu acho que assim, ele deixa de ser um clube só para você networking, né? Na verdade, não. É um clube de masterminds. Então, são cabeças pensantes que vão sentar numa mesa, vão estar ali se reunindo e um ajudando o outro nos seus business, entendeu? Um trazendo uma coisa que, por exemplo, eu não conheço tão bem do teu negócio, mas eu com minha experiência, eu posso, de repente, ter uma palavra, uma coisa que vai te agregar, Vai dar insights. vai te dar um insight. Uhum. E vice-versa. Você também não é da área de finanças, não tem problema, mas você pode falar uma coisa, cara, eu pensei aqui, e por que você não faz isso? Ou pensa naquilo? Então, esse mastermind, para mim, foi o grande divisor de águas, porque ele tem valor, muitas vezes, e às vezes não é nem monetário, é um valor que é intrínseco. Intelecto. Você receber, a fonte, né? Você receber algo de alguém ou de uma coisa que você não estava enxergando dentro do teu negócio. Então, para mim, esse é o grande ganho desse clube, né? Por isso que é um clube, não é um grupo de network. Não é para eu quero vender alguma coisa para você e eu vou comprar alguma coisa de você, assim por diante. Não é isso. Isso é uma consequência. Isso pode ser uma consequência, É. pode ser, mas não é necessariamente aí que a gente avalia. A gente avalia realmente o mastermind, né? É juntar cabeças, e a gente tem Napoleão Hill, que já falava, né? Que grandes mentes juntos construíram coisas maravilhosas para a humanidade, né? Então, lógico, não estamos falando que a gente vai construir grandes coisas para a humanidade, mas quem sabe vai sair coisas muito legais, Por certo? que não? Por que não? Né? Mas é Então, aquilo que a gente tá falando antes. Pode ser que eu não construa, mas quem vai vir a partir de mim, Vai. Exatamente. Não importa quem, né? então faz parte, né? Exatamente. Se não é uma decisão tomada por uma pessoa, outras vão deixar de tomar outras decisões, quem sabe. E eles têm uma metodologia, né, por trás, assim. Então, eles têm um método que ajuda a gente sair do método tradicional de network para ir para um método muito mais de sentar numa mesa e fazer masterminds, né? Não é trocar cartão de visita, né, não apenas. Não é com o propósito de venda, é com o propósito de expansão. Então, para mim, esse é o grande diferencial. O clube está ali para os membros expandirem seus negócios, suas mentes e aprenderem coisas novas, aprenderem coisas diferentes, né? Então, para mim, esse é o grande goal. É o que eu falo para ela, assim, a gente não tem que visar lucro nessa parte do clube em si. O clube em si, ele é simplesmente é um lugar onde a gente vai se sentir bem fazendo e trocando Fazendo bem. experiências, exatamente, e experienciando. Dali coisa. virão clientes, poderão vir Dali muita pode vir coisa. Isso é claro, né? Mas não o clube em si, Mas né? o clube em si, ele não tem que ser um clube. Isso também é diferente, às vezes, de alguns grupos, né, que o cara vive daquilo, ele precisa da renda daquilo para fazer, e não é o nosso intuito. O nosso intuito Sim, mastermind. sim. Tanto de que experiências e de troca de... É isso que a gente fala, né, da gente poder agregar com alguma coisa para alguém e também receber isso. Então, a troca. Os donos da franquia. sim. Sim. Nasceu em
Nasceu em Balneário. Camboriú. Balneário Camboriú. O Thiago e o Marcelo, que são os dois sócios donos da franqueadora, vamos chamar assim, né? Que é quem começou toda essa história. Hoje eles têm 8 franquias no Brasil. 8 franquias. 8 franquias já no Brasil, bem sucedidas. São mais de 1.000 membros já que fazem parte das 8 unidades. Então é um público bem grande de empresários. Então lá, e é isso que também é uma coisa legal, né? Existe uma seleção das pessoas que entram. Tem uma curadoria. Não é assim, tá aberto, é só pagar aqui a membresia e você tá dentro. Não, tem que ter uma certa... É um critério, né? Passa por entrevista, a gente entende... Para saber se aquela pessoa realmente vai trazer um mastermind. negócio, e não precisa ser uma pessoa grande, não é isso que a gente sobre está isso, direcionando. Não é o poder aquisitivo da pessoa. Até porque o clube é barato para a pessoa entrar. Não é isso, mas é o quanto aquela pessoa vai enriquecer as conversas, vão enriquecer as discussões numa mesa, num mastermind, entendeu? E às vezes a pessoa está começando, a pessoa ainda nem é altamente já performática e tudo mais, mas ela tem potencial. Então, tudo isso é avaliado, né? E também tem método para isso. Então, você selecionar pessoas dentro de um portfólio de pessoas que podem aparecer e você trazer isso para a mesa e realmente isso agregar valor para os outros, é isso que o clube no Brasil fez e tem feito, né? E tem crescido nessa ordem de... Tanto que são mais de... Eles conseguem calcular dentro da metodologia também o quanto que isso trouxe de retorno para os business dos membros. Isso já são mais de 2 bilhões de reais trazido de retorno, de valor agregado em 5 anos do clube. Não é pouco, né? Se a gente parar para pensar, quanto que isso teve de crescimento, de expansão dessas empresas, desses empresários, né? Então é isso que a gente também vai mensurar aqui também de alguma forma. A primeira unidade. A primeira unidade nasceu em Orlando. Nós temos os embaixadores, né, que vocês conheceram lá ontem, Sim, que são muito bom. Também estão sendo selecionados a dedo. A gente ainda não fechou todos os embaixadores, então existe aí umas 3 vagas que a gente está namorando, pessoas que vão trazer valor, né? O tempo todo que a gente está falando de valor é em termos de conhecimento mesmo, para poder agregar. E vão ajudar a gente a sentar nessa mesa e selecionar as pessoas que têm que Sim. estar ali. Sim. Então essas pessoas vão ser nossos parceiros nessa jornada. Não é uma coisa impositiva dos donos do clube, não. O clube ele é feito desses masterminds já, colaborativo, né? Embaixadores já. Então, colaborativo. E o que me encanta é assim, o clube, ele, claro, você comprou uma franquia, então a gente tem metade da franquia nossa, a outra metade está com a Ju e o Guto, e a gente trouxe a Tati junto com a gente, porque a gente tem muito essa coisa do honra quem te honra. Se não fosse a Tati insistido, a gente não estaria lá, né? Eu não teria ido. Então, tem todo esse... Eu acho que eu e o Léo, a gente tem muito isso forte na nossa vida, né? O discurso tem que estar aderente à prática, não, entendeu? Senão então, ela tem que estar, porque foi ela que me apresentou, foi ela que disse, então... Ela já mora aqui há 24 anos, ela é de Balneário Camboriú, família, ela que nos apresentou o Thiago, então, quer dizer, ela tem todo um significado, não faria sentido Tati não estar no negócio, né? E essa foi a condição que a gente colocou para o Thiago e para o Marcelo. Então, a gente já começou algumas quebras de franquia, vamos dizer assim, sobre essa questão. E eles, queridos, muito flexíveis, porque é a primeira nos Estados Unidos. Então, tá todo mundo aprendendo com o Clube M Orlando. E o que mais me deixou, assim, encantada, pontos que eu acho que eu tenho que falar. Primeiro, que eles são reconhecidos pela Associação Brasileira de Franchising no Brasil. Isso, para mim, já significa muitas coisas. Jovem, né? Ela só tem 5 anos. É muito pouco, né? Segundo, que quem trabalhou todo o modelo deles, de método e tudo, foi a Axerto. Quem conhece franquia no Brasil sabe quem é a Axerto. A Axerto é a bambambam de franquia, né? Quem levou franquias para o Brasil? Quem levou. Então, assim, vamos respeitar quem é que está vindo. Segunda coisa, os membros possuem um aplicativo. Então, todos têm um app. Nesse app é o quê? Você consegue ter acesso os outros clubes, as outras plataformas. Você consegue acessar as reuniões, os eventos que vai participar, né? Você tem aqui em Orlando, né? Todas as franquias têm isso, o grupo de WhatsApp. Então, como vocês estão lá no grupo de WhatsApp,
vocês têm acesso àquelas pessoas, entende? Então não é só a presença física dos eventos. Os eventos, eles possuem significado. Então, significado de exclusividade. Vai ter um evento numa grande marca de veículos. Beleza. Vão ser todos que estarão lá? Talvez não, mas parte dos membros estarão. Beleza, hoje, tá? A gente está vinculando aqui. Terão pessoas que queiram se interessar, que vão fazer parte? Vai entrar lá no Instagram do Clube M Orlando, tem o link para fill out, né, a aplicação, e vai passar por uma entrevista, por uma curadoria, né? exato. Como tiveram pessoas que, infelizmente, a gente declinou. Por quê? Porque não é o perfil do clube, né? Ali não é para você pescar no nosso aquário e levar para outro aquário. Se você tá com esse pensamento, desculpa, você não é a pessoa do clube, né? Você quer alguém com fidelidade? Pessoas que estão ali, porque estão ali com o propósito de fazer todos os outros crescerem. Uma coisa que eu acho muito legal do Clube M Orlando, e a gente vem acompanhando isso, vocês da mídia muito mais, a quantidade de pessoas que estão imigrando. O volume está muito grande de Muito pessoas, né? Quem imigra, ele precisa ter um lugar para ele chamar de seu, para ele confiar. Você Sim. concorda? Sim. Com certeza. Ele Sentimos precisa. falta disso, né? Quando a gente chega. Quem Sim. nunca? Né? Nós também. Mas, meu Deus, se tivesse um Clube M na época que a gente imigrou, teria aí reduzido 70% dos erros da imigração, né? Então, a escolha do advogado de imigração, que é o embaixador, que é o Bicalho, não foi porque o Bicalho é legal. Tem uma estratégia, o Bicalho é global. O Sim. Bicalho tem várias certificações, não desmerecendo os Não, demais, exato. pelo contrário, não é sobre isso. Mas cada pessoa que veio como membro, a Eliette Negrão, que cara, trabalha muito com franquia aqui, ela tá aqui há 15 anos fazendo isso, então ela sabe operar franquia, meios. ela sabe os meios. Então, você entende, Li? A gente foi buscando pessoas que iam trazer valor agregado. O Hernani foi CEO do Nômade, né? O Marcelo e o Thiago trouxeram o Hernani. O Hernani, ele vem com uma bagagem de mastermind fantástica para o negócio acontecer. Então, eu acho que isso está sendo o grande diferencial do clube, né? Eu não esqueço, eu tenho todos os outros que são muito queridos, embaixadores, o Bispo, Carlos, o Bispo com todo o know-how dele, um PhD em finanças, né, em economia global. Então, sabe, M&A. com M&A. Então, todo mundo que a gente foi trazendo foi para a gente montar essa engrenagem. E aí, quando a gente fala de Napoleão Hill, lembra, né? Quem que ele tinha na mesa? Ele tinha o Albert Einstein, ele tinha o Firestone, Tesla. ele tinha... Não, o cara que lá atrás, o Napoleão Hill, as mentes pensantes, era o Firestone, era o cara da Prudential, que tá escrito lá no manual do Napoleão Hill, né? Tinha o Henry Ford, né? E o Albert Einstein, tinha uns outros lá. Mas olha as mentes brilhantes, todos eles não se viam como concorrentes. Eles se encontravam para achar o próximo nível, não somente para eles, mas Expansão. Para expansão. Exato. E expansão do quê? Expansão mundial. Eram super visionários. Então, quando você vê a metodologia do clube indo nessa vertente, né, com uma seriedade, uma responsabilidade, eu e o Léo, a gente olhou para isso, a gente falou, cara, não tem como não fazer parte disso. Entendeu? Pelas dores que a gente viveu, pelo que a gente conhece, e eu Pelo acho... tanto que nós vamos aprender. exatamente, que é além- só o primeiro nossa, passo, né? Não, a Exatamente. gente tá aprendendo muito. Essa inauguração é só o primeiro Só o passo. primeiro passo. Não, só foi é só o cortar a pontapé. fita. Aham, cortamos a fita. Agora nós vamos arregaçar as mangas agora. Você acredita que já tem gente em Atlanta, Miami, Massachusetts querendo a franquia? Querendo já expandir. E a gente nem trouxe resultado ainda. Vamos falar Vocês- de Orlando? Nem vo- trouxemos ainda. Essa né? franquia, então, do Clube M, ela é regional, digamos assim? Sim. É Tipo, Ela é nós... Flórida ela é ou é Orlando? Orlando. Especificamente só Orlando. Especificamente O Orlando. que é legal também dessa franquia é que a gente vai ter um intercâmbio muito grande com o Brasil. A gente está falando da nossa comunidade o tempo todo, né? Então, imagina quantos empresários daqui vão poder abrir portas
de coisas que eles Acessar. querem fazer, Uhum. acessar coisas no Brasil. Cross-selling fantástico. E as pessoas do Brasil, né? Que querem já começar a internacionalizar coisas, começar, sei lá, Ter colocar um pezinho conhecimento. aqui. O que eles estão falando lá? Exatamente. E conhecimento Como é que é é isso lá? Né? Eu faço determinada É. coisa aqui no Brasil, como é que será que isso lá? E aí É. começar a pensar e a avaliar. Então, essa porta que a gente está abrindo, né, de certa forma, para os Estados Unidos, como primeira, eu acho que isso também tem um grande valor. Uhum. Tudo a gente fala sempre de valor. É um portal, é. É um portal. Gente, A gente É um está sendo portal. humilde de Hoje- falar porta. hoje foi só uma pílula, né? Foi. Hoje é só uma pílula. O É. que vem, Porque Sim. vem digamos muita aí. coisa, Sim, vem muita coisa. sim. A nossa comunicação aqui no podcast hoje também foi só uma pílula do que É. vocês todos vão ficar sabendo O que, primeiro passo. né, daqui a pouco a gente vai estar aqui, olha, vamos trazer os resultados. Vamos vir aqui pro Isso. OnCast novamente. Vamos Com trazer outros certeza. membros para Outro- sentar nessa Exato, mesa, os exato, embaixadores, exato. isso vai ser muito legal. Sim, sim. Isso. Sim. E quem sabe até novas franquias que já vão estar aí Exatamente. nos Estados É. Unidos. Eu queria né? fazer mais um parênteses que a gente não quero deixar de comentar do Hubtown, que é onde a sede onde está instalada hoje o Clube M. Isso. Que o Hubtown do Alex Silva, ele é um cara que nos abriu muitas portas aqui nos Estados Unidos. Vem abrindo para nós nos últimos 2 anos aí de parceria que a gente tem com o Verdade. Hubtown. Então, o Hubtown, para mim, ele é... Quando a gente entendeu o que era o clube, a primeira coisa que a gente já pensou, peraí, ele tem que estar dentro do Hubtown. É verdade. Porque A gente não teve faria essa conversa. sentido ele estar em outro complexo, em outro ecossistema que não fosse do Hubtown, porque o Hubtown, ele é exatamente isso tudo que a gente falou do Clube M, né? Então, ele vem muito a calhar. Então, assim, eu quero agradecer também ao Alex Silva, que ele realmente abriu portas e ele é um embaixador, né? Junto com outros Sim. grandes 24 potenciais anos aí. de América. 25 anos de América, É. muito aprendizado, e ele construiu, é o que ele Legal. diz, né? Ele construiu hardware para Pra os plugar os softwares entrarem. softwares. O Clube M é um software dentro do hardware dele, É. do Hubtown. Então, assim, eu não queria deixar de falar sobre isso, É porque realmente verdade. é impressionante. As mentes certas vão se conectando. Exatamente. É o Vão, mastermind aí que a gente vão. está falando o tempo E o todo. Alex, ele veio já nesse modelo, né, global, de trazer um ecossistema que você pudesse plugar todo mundo ali, né? Então, todos os Ele chama de serviços. hardware. Ele é o hardware e os softwares vão se Vão instalando. se ali. E a gente, instalando. quando a gente conversa com ele, a gente fala bem assim mesmo. Ó, a gente trouxe o Clube M, que é o software que tá plugando no E papo mais de do que maluco, isso, né? Qual é a frase que ele fala e você também fala sobre o Hubtown? É a Disney do empreendedor, porque tem Disney do 4 empreendedor. endereços, né? O Hubtown, ele possui 4 Como endereços. se fosse Então, a Disney mesmo. ele tem 2 prédios comerciais em Downtown Orlando. Um deles é em frente ao Lake Eola, né? O Clube M está operando na 44 East Central Boulevard, que tem até nosso estacionamento tem aquele ícone, né? Aquela parede pintada maravilhosa, Lembra colorida. Miami ali, lembra? De um artista super famoso, que eu esqueci agora o nome. E aí ele tem o rancho, né? Que a gente chama de rancho, que é em Dr. Phillips, onde dá para você fazer vários eventos bacanas. Você tem o Beach Club, que fica ali perto do Epic da Universal. E ali na Kings Point. Ali, Isso, né? na Kings Eu já tive Point, lá. Eu conheci ele lá, exatamente. quando conversei com ele lá. Exatamente. Então, imagina a quantidade de experiência que os empresários podem ter lá, Como ele né? mesmo diz, né? A vida acontece lá fora. A vida Então, acontece lá fora. Ele é o outdoor, né? Vamos dizer assim. outdoor E mesmo. fora o endereço de São Paulo também, que ele tem. Então, ele já está nesse caminho global. Então, imagina unir forças, né? O Clube M com o Hubtown. Então, quando o Thiago e o Marcelo vieram falar para nós, eles falaram, ai, poxa, onde que a gente vai montar o Clube M, né? Não, Aí não a gente tinha falou, outro não lugar, tem né? onde montar, já está montado. Está. É dentro do Hubtown. É Lindo, muito né? legal, muito legal. Eu sou, enfim, a Disney do empreendedor. Eu chamo que eu falo que eu sou fã dali. Nossa, Que muito legal. bom. A gente vai deixar todas as informações na descrição para quem quiser mais informações, para quem quiser saber mais, quem quiser acessar a Fê e o Leandro Pontoni e também entender um pouco mais, né? A gente deixa tudo aqui na descrição, mas Sim. pode entrar em contato e aí conversar melhor com Entra em contato com eles, entra em contato conosco a partir aqui da descrição. E a gente também vai estar colocando nas redes sociais Sim. aí. Vamos... E um ponto que eu queria finalizar, né? Esse trabalho, essa arquitetura dessa primeira franquia, ela tá vindo sobre 5 mãos, né? Então a gente tem a Juliana Rocha,
e o Guto, que são os nossos sócios, né? Que são donos também da franquia, que estão vindo do Brasil, com muita experiência lá. Inclusive a Ju, vocês têm que se conectar, porque ela é uma super comunicadora. Então, vocês conheceram ela lá, by the way, ontem. Então, é uma querida, a Tati Signori e eu e o Léo, né? Então, são essas 5 mentes que estão à frente dessa sociedade, dessa primeira franquia internacional. E aí, lá no Brasil, a gente tem o apoio do Thiago Machado, que tá vindo morar aqui. Então, eu falo que é um padrinho, né? Ele tá, vindo pra assim, cá. Tá legal. cuidando mesmo da gente. Tem o Marcelo Alves, que é o sócio dele. E a Babi, né? A Babi, a turma de marketing, porque, gente, eu não tenho Essa como turma de não lá falar muito- deles, muito- né? Eu não A tenho Babi como não realmente falar. é um espetáculo. Ela é Eu uma falo que eu queria pessoa- muito que ela tivesse aqui Ela é muito ontem. querida, ela é muito querida, ela- Ela é a movimentou, orquestra, ela foi o orquestra. maestro. Ela foi Ela foi o maestro de tudo isso. Se eu pudesse dar uma Ela é do uma marketing tradução, do Clube M. né? Muito bom. Porque veio dela as ideias, Ela, o como Matheus, fazer, o é. Matheus, como conduzir. Então, a gente já viveu um mastermind dentro da inauguração do clube, né? Com todas essas pessoas contribuindo dentro do seu know-how, dentro da tua expertise. O Guto trabalhou demais, porque ele pessoalmente falou com cada membro. Então, era uma Fez decisão uma que reunião com cada um. imagina, ele entrevistou cada um. Uhum. E aí ele voltava pra gente e ele falava assim: "E aí, o que você acha desse? O que você acha daquele? Ó, eu gostei. Não, a gente acha que não é legal. Concordo." Então a gente teve muita congruência, a gente teve muita sinergia. E eu acho que é isso que tá fazendo a diferença, você entende? Na primeira franquia, porque eu sei que ela vai virar um benchmark. Tem aprendizados? Com certeza a gente tem. Imagina o desafio, olha só, a Bruna, arquiteta, desenhou a planta de acordo com o que é no Brasil, ok? A Karen Frazão teve que replicar esse modelo para cá. Você acha que foi 100% igual? Impossível, Não, né? gente, porque Não o que tem. tem no Brasil tem coisa que não tem aqui. E vice-versa. Até pelo time, até por tudo isso. Então, essas duas meninas, assim, né? Essas mulheres sincronizando, porque uma assina o projeto e a outra foi responsável pela execução. Então, quando eu falo da orquestra, a gente precisou cuidar de tantas coisas para fazer o negócio acontecer, sabe? O Léo do Camilas, ele me fez chorar. Porque a hora que a gente falou, Léo, a gente quer você e tal, e não sei o quê. E ele falou assim, Fê, eu tô indo por você. Ele falou, eu tô indo por você porque não é tudo que dá retorno. Mas se você tá falando que vai dar retorno, eu vou estar ali. E isso não tem a ver com dinheiro. Eu termino falando, não é sobre isso. É sobre quem é você. Então, você ligar o seu nome, a sua marca a alguma coisa, tem muito valor. Então, o que eu e o Léo, a gente está entregando, a Pontoni Financial, a gente está entregando para o Clube M, o que a gente está recebendo deles, não dá para mensurar. Se eu fosse, não dá. É só o começo. E é só o começo, Só o começo. dessa Quando jornada. a gente entende que tudo é energia, É isso tudo aí. isso E faz frequência. sentido. É isso. Tudo. E agora a gente tá aprendendo também isso, né? Então, Essa nada é- melhor do que colocar Essa é isso em a prática. diferença do preço e do valor, né? Exatamente. Essa é a diferença. É isso aí. Fê, muito obrigada. Nem tem mais o que falar depois dessa, né? Tá doido. Desculpa, eu queria não me emocionar, mas não. Obrigado, viu? Valeu, Ai, hein? meu Deus, não Muito tem E bom. a gente jeito. se emociona junto, porque a gente sabe que tudo pode. está conectado. É isso. E assim, nada que o outro sinta, de alguma forma, não reverbera na gente. Sempre Sim. reverbera. Sim. Sim. É um pedaço de nós, né? Exatamente. É assim que a gente encerra o podcast de hoje, com muita emoção, com muita novidade. E isso é só o começo do que está por vir aqui. Então, se você quer saber mais, continua assistindo, continua acompanhando os próximos episódios. Segue aqui. Curta, gente- compartilha, Isso manda mesmo. mensagem. E também se inscreve no canal para você ficar sabendo dos próximos Exatamente. episódios. Na descrição a gente vai deixar todas as informações e você vai poder conhecer mais de pertinho o Clube M e também a On TV. Gratidão por estar conosco e até a Valeu, próxima semana. gente. Tchau. Até. Valeu.